Bom dia a todos. Obrigado pela vossa presença. Vamos só aqui aguardar mais 2 minutos para que mais pessoas se possam juntar. Bom dia novamente. Obrigado pela vossa presença. Vamos então dar início ao nosso webinar do antivírus à ciberresiliência, comigo, Samuel Gomes, e com o Paulo Colceiro. Um, Estou no link com a pessoa com responsabilidade. Àqueles que têm assistido às sessões anteriores, obrigado mais uma vez pelo vosso interesse. A quem está connosco pela primeira vez, espero que seja uma. Ora, bom dia a todos. Vamos dar então início à nossa apresentação sobre a solução de segurança da VMware, neste caso o Carbon Black. Esta vai ser mais uma das sessões que temos dedicado a esta solução. Quem está connosco pela primeira vez, portanto, vai ter a oportunidade de ver um pouco do que é esta solução, que é bastante diferenciadora, aquilo que é normalmente uma solução de antivírus, porque o Carbon Black é bastante mais que isso. Vamos então prosseguir. Portanto, temos aqui a nossa agenda, portanto eu vou fazer uma apresentação do produto, aqui com as funcionalidades que nós entendemos são de uma grande mais-valia em relação ao que existe atualmente no mercado, nomeadamente soluções de antivírus. O Carbon Black é bastante mais que isso. Vamos ver algumas dessas funcionalidades acrescidas. E depois vamos ter uma demonstração prática que vai ser efetuada pelo Samuel Gomes e vamos avançar. Temos aqui alguns números que nos têm que fazer pensar um pouco em relação àquilo que é
neste momento, o problema eu vou dizer, da cibersegurança, mas de qualquer das maneiras, a cibersegurança que não implica apenas as ameaças que nós vemos todos os dias oriundos da internet. Nós temos também bastantes riscos e bastantes ameaças originadas pela nossa rede interna, não é? Por várias formas, mas efetivamente os números que aqui temos são, de alguma forma, bastante preocupantes. Nós temos aqui alguns dados, que, por exemplo, em 2002, em 2022, há um ataque, e neste caso um ataque direcionado ou por ransomware, mais precisamente, a cada 39 segundos. É bastante assustador, efetivamente. 56% das intrusões levaram meses a ser descobertas. Bastante preocupante também. Isto o que significa é que realmente nós podemos ter a nossa infraestrutura a ser atacada e a estar comprometida durante imenso tempo. Portanto, sem que tenhamos uma visibilidade ou uma percepção daquilo que realmente está a acontecer. Os danos, globalmente, os danos causados por estes ataques e pelos danos à informação, têm este valor absolutamente abismal. Estamos a falar de 6 trilhões de dólares. Portanto, é realmente, e mais uma vez, sob pena de me estar a repetir, assustador. Ponto. Em relação ao Carbon Black, o que é a visão da VMware sobre a proteção? Portanto, o que nós temos aqui é efetivamente uma posição única, com uma visão abrangente para que se possa endereçar qualquer dispositivo, qualquer aplicativo e qualquer nuvem. Portanto, independentemente de onde estejam as nossas cargas de trabalho, o objetivo é efetivamente proteger tudo em qualquer lado. Portanto, não estamos limitados a uma cloud, não estamos limitados a que seja on-premises, portanto, no nosso data center, nas nossas instalações, não estamos limitados a que consigamos proteger apenas um determinado tipo de dispositivos, como os triviais desktops ou laptops, não, bastante mais que isso. E esta é efetivamente a visão da VMware. Carbon Black tem bastantes funcionalidades, efetivamente, que nos permitem endereçar todos os ecossistemas onde correm as nossas cargas de trabalho, não só na parte daquilo que é o tradicional antivírus, como, por exemplo, o ransomware, obviamente que sim, é uma questão bastante importante e pertinente, ainda mais nos últimos anos, que se tem vindo a assistir a um aumento bastante significativo desse tipo de ameaças. Portanto, temos uma solução que nos permite fazer a proteção das nossas cargas de trabalho, mais uma vez, seja em cloud ou on-premises. Temos uma solução que nos permite manter a conformidade através da certificação de várias normas de segurança internacionais. Temos também uma proteção para containers, neste caso Kubernetes, sejam elas baseadas nos Kubernetes em VMware, sejam elas baseadas em Kubernetes Hyper-V, sejam elas baseadas em Vanilla Kubernetes. Portanto, temos a proteção dos workloads virtuais agentless, ou portanto sem agente, e neste caso nós estamos a falar para quem utiliza o ambiente vSphere, portanto com os seus hosts VMware e o vCenter, em que o próprio agente do Carbon Black está dentro das VMware Tools, nas nossas máquinas virtuais, e portanto não é necessário estar a instalar agentes adicionais nas nossas VMs. E temos uma gestão unificada de todo o nosso ambiente de Carbon Black, da proteção, portanto, dos nossos workloads, dos nossos endpoints, sem necessidade de termos consolas adicionais, portanto, uma gestão
centralizada, numa única consola que nos permite ter uma visibilidade completa sobre todo o nosso ambiente. Mais uma vez aqui, uma mais-valia, portanto, dada a grande proximidade, obviamente, sendo um produto da VMware, uma integração muito, muito grande com o ambiente de vSphere, portanto, neste caso o Data Center, em que nós, na nossa consola do vCenter, temos integrado a consola de gestão do Carbon Black com as referências a tudo o que se passa com as nossas VMs. Portanto, temos aqui a visibilidade dos riscos, temos a visibilidade das vulnerabilidades existentes, podemos fazer a investigação e a remediação das VMs diretamente no vSphere Client, portanto, sem necessidade de estar a utilizar ou a abrir consolas adicionais para que possamos efetuar estas ações. Mais uma vez, é um produto que é transversal a qualquer ambiente. Nós estamos aqui a falar mais especificamente da parte do vSphere, apenas e única e exclusivamente pela integração, ou grande integração que existe por parte da VMware. Mas é transversal a qualquer ambiente. Podemos estar a falar de um ambiente em Hyper-V, podemos estar a falar de um ambiente em qualquer outro hipervisor, podemos estar a falar de um ambiente em cloud, seja ele Azure, seja ele AWS, seja o que for. Portanto, as nossas VMs são tratadas como endpoints que reportam diretamente para a consola do Carbon Black. Mais uma vez, o que existe aqui como princípio também bastante diferenciador é que para todas as componentes, em que normalmente nós necessitamos de ter vários produtos, muitas vezes separados entre si, sem qualquer tipo de ligação ou de integração, seja para o Next Generation Antivirus, seja para o EDR, portanto o Endpoint Detection and Response, seja para threat hunting, as operações de segurança, a gestão de vulnerabilidades ou mesmo a validação da compliance do nosso ambiente, em que tipicamente temos vários produtos e temos que fazer a gestão de cada um per si. O Carbon Black o que nos permite é ter efetivamente um único agente, uma única consola para a gestão e manutenção de todas estas funcionalidades, portanto, facilitando muito o trabalho da equipa que estará responsável pela manutenção do nosso ambiente e pela validação das nossas condições de segurança no nosso data center. No nosso data center, esteja ele onde estiver. Entrando aqui naquilo que são algumas das funcionalidades, elas são muitas, efetivamente, portanto, eu vou focar aqui naquelas que nós consideramos talvez as mais importantes e as mais diferenciadoras em relação àquilo que é habitual vermos noutro tipo de produtos e noutras ofertas. Temos, por exemplo, a detecção, ou o Managed Detection and Response, que é um serviço baseado em cloud, em que nos permite que haja uma comunicação constante com os eventos que são detectados, ou inclusive com inteligência artificial, com machine learning, em que o ambiente permite que sejam proativamente detectadas situações que possam efetivamente ser consideradas num risco, ou que estejam em risco, ou que venham a ser um risco, ou possam vir a ser um risco no futuro. Portanto, existe uma equipa do lado da Carbon Black que está constantemente a monitorizar e a receber eventos e que nos permite ter uma visibilidade muito mais completa sobre o nosso ambiente, com inclusive
uma cobertura de 24/7 de todos os dias do ano, portanto, ao longo de todo o tempo, com uma geração dos relatórios mensais do estado do nosso ambiente e, inclusive, com uma comunicação sobre a detecção de alertas de eventos de risco de segurança que ocorram globalmente, não necessariamente que estejam a ocorrer no nosso ambiente, mas que possam vir a ser considerados um risco e para os quais nós temos que estar alerta e, efetivamente, proceder de acordo para evitar que sejamos afetados por essas mesmas ameaças. Existe também aqui uma outra funcionalidade muito importante, portanto, nós estamos a falar do controle de aplicações, ou neste caso do Carbon Black App Control. O que é que nos permite fazer? Permite que nós controlemos ou consigamos controlar as nossas aplicações. O que é que pode ser instalado, o que é que pode correr, o que é que está autorizado, onde é que elas podem estar a ser executadas. Portanto, e aqui nós estamos sempre a falar de alguma coisa que pode, inclusive, controlar os nossos sistemas legacy mais antigos, as nossas aplicações mais antigas, que eventualmente até de alguma forma não sejam passíveis de ser suportadas já pelos próprios fabricantes e muito provavelmente já nem têm atualizações de segurança que possam ser instaladas e que efetivamente nos possam causar, vou dizer assim, dores de cabeça quando surgem novas ameaças e, portanto, permite-nos manter o controle dessas aplicações e, efetivamente, termos um ambiente bastante mais resiliente em relação a estes riscos. O Endpoint Detection and Response, efetivamente, é o grande forte deste produto. Portanto, além da questão do antivírus tradicional, porque também o faz e falo muito bem. Portanto, nós estamos a falar da detecção de ameaças, da resposta a incidentes, da prevenção de intrusões, da validação dos alertas, da análise de root cause. Portanto, de onde é que isto veio? De onde é que isto veio? O que é que isto fez? Qual foi o caminho que percorreu até chegar a este ponto. Conseguimos fazer portanto, o isolamento, ou seja, conseguimos isolar o endpoint que está afetado de forma a que tenha um acesso seguro apenas à consola do Carbon Black para que possamos prosseguir com a remediação. E, mais uma vez, nós estamos sempre a falar de algo que suporta tanto o nosso data center on-premises como uma private cloud, software as a service ou managed service, portanto, esteja ele onde estiver. Obviamente que nós temos aqui neste produto as edições que são adequadas à nossa realidade. Portanto, nós temos 3 versões, portanto, Endpoint Standard, que é a versão mais básica, mas sendo a versão mais básica não significa que não cumpra grande parte daquilo que estivemos aqui a ver. Temos o Endpoint Advanced, que é, como se costuma dizer, o produto que normalmente consegue endereçar a maior parte dos ambientes, portanto, já com funcionalidades mais avançadas. Portanto, a cada uma das edições tem sempre as funcionalidades, todas as funcionalidades das edições anteriores. Portanto, por último, o Endpoint Enterprise. Portanto, aqui as opções, neste caso do Endpoint Enterprise, em que temos o Managed Detection, que é a equipa da Carbon Black que está proativamente, 24 horas por dia, como já referi anteriormente, a monitorizar os nossos eventos, que são alimentados pelo nosso ambiente e que reportam
quase em tempo real qualquer anomalia que possa ter sido detectada. Passando então esta apresentação do produto, eu vou passar à demonstração feita pelo Samuel Gomes, com uma hands-on demo. Obrigado, Paulo. Passo para ti. Vou aqui partilhar o meu ecrã. Que já estejam a ver. Como o Paulo referiu, a consola de gestão é totalmente cloud. Portanto, apesar da integração com o vSphere, toda a gestão em si é feita cloud. Nós temos um dashboard inicial onde rapidamente conseguimos escolher qual o tempo de visibilidade da informação, rapidamente ver quais os produtos que temos disponíveis e licenciados, e depois ter aqui logo facilmente bastante informação. Desde logo, qual o estado dos endpoints, vulnerabilidades associadas a esses endpoints ou a VMs, e a esta distinção, alertas, e aqui um gráfico também precisamente desses alertas, informação sobre relatórios de ransomware ou outras ameaças que, entretanto, identificadas e pela equipa também da Carbon Black. Portanto, rapidamente podemos ter alguma informação sobre estas ameaças e pesquisar na nossa infraestrutura se fomos ou não, por exemplo, alvo de algum tipo de tentativa destas ameaças aqui visíveis. Podemos logo facilmente navegar para, por exemplo, para as vulnerabilidades, neste caso são nos endpoints. Temos logo aqui a lista das máquinas, o seu risco, o número, qual o sistema operativo. Podemos também facilmente ver quais são essas mesmas ameaças e o que afetam. Neste caso são ameaças ou vulnerabilidades, digo, associadas ao sistema operativo. Temos logo aqui links com informação oficial destes CVEs, que são vulnerabilidades conhecidas, e, portanto, logo uma informação muito mais rápida de como poder, então, mitigar essas mesmas vulnerabilidades, tanto em endpoints, como também em VMs, como eu referi, e esta informação, assim, também estará disponível do lado do vSphere quando existe a integração. Também que foi muito mencionada pelo Paulo, a componente de EDR. Portanto, todos os alertas, e aqui podemos ver toda a lista de alertas que foi disputada pela Carbon Black, com filtros associados. Portanto, aqui eu vou referir isto, que é a principal dificuldade que nós temos hoje em dia, e eu aqui, enquanto responsável de segurança, tenho essa dificuldade, que é de nós podermos ter a visibilidade diretamente dos endpoints que tínhamos à data com as firewalls tradicionais. A partir do momento em que nós não temos todos os nossos endpoints atrás de uma firewall para que possamos nós inspecionar, ter a informação de todo o tráfego que passa, e as pessoas estão a trabalhar desde casa, desde de qualquer outro local, precisamos então de ter essa informação, o que é que acontece nas próprias máquinas. Daí que toda esta informação, de uma forma unificada, centralizada e com facilidade de interação, que é outra principal dificuldade nos produtos deste género, é que é muito complicado depois de trabalhar. Produtos de DDR ou de XDR são normalmente muito complexos do que são as queries de filtros, do que é depois a procura da informação. A Carbon Black conseguiu facilitar isso através de filtros pré-definidos em que nós conseguimos, de forma muito simples, começar logo a tentar definir apenas aquilo que nós queremos ver e depois, claro, podemos, pela barra de pesquisa, pesquisar aquilo que nós pretendemos identificar, mas de forma muitíssimo mais facilitada. Por exemplo, temos aqui um alerta com severidade de 8, que foi um potencial ransomware que foi parado. Temos logo aqui alguma informação rápida de qual foi o processo envolvido,
que técnicas é que foram utilizadas e que, por sua vez, foram travadas, que processos foram envolvidos nesta mesma tentativa de ataque, qual a remediação aplicada e o dispositivo que esteve envolvido neste mesmo processo. Aqui a questão da root cause analysis que o Paulo falou é algo que é muitíssimo poderoso na ferramenta da Carbon Black. Nós podemos muito facilmente navegar e perceber toda aqui a árvore de processos e subprocessos que foram enfocados nesta tentativa de ataque. Podemos ver qual foi a máquina, qual foi o processo principal, que processo a seguir é que foram disputados e por aí fora. Podemos ver aqui este alerta corresponde então ao software que foi considerado como malware e que foi parado. Podemos, por exemplo, confirmar através do vírus total, que com certeza já conhecem, fazer uma segunda validação sobre que outros fabricantes, que outros vendedores fazem deste mesmo ficheiro, deste mesmo software. Podem ver que uma esmagadora maioria não iria detectar, e isto é um ponto crucial. Apenas 6 outros fabricantes também detectariam este ransomware. Portanto, este ponto é muitíssimo também importante. A Carbon Black tem uma eficácia muitíssimo elevada na detecção de vírus e um baixo número de identificação de falsos positivos, que é isso que, ao fim e ao cabo, pretendemos ter numa solução destas. Neste ambiente de demonstração, eu não vou conseguir isolar o host, mas essa possibilidade existiria, de podermos logo imediatamente isolar aquele computador de forma a que não pudesse propagar para outras máquinas, e então aí depois sim, de uma forma controlada, poder identificar com calma e perceber o que processo é que possa ter sido disputado. Temos aqui também toda a lista de processos, todos os eventos que ocorreram neste computador até que houvesse um bloqueio. Portanto, existiram logo aqui algumas aplicações que invocaram outros softwares e que estava já o Carbon Black a monitorizar de forma e foi disputando alertas, ainda que não tenha aqui ainda bloqueado nada, foi disputando alertas, até que identificou aqui a possibilidade deste software estar a modificar documentos, neste caso seria um ficheiro doc, e neste momento parou o processo. Portanto, aqui percebeu que se trataria de uma tentativa de ransomware e através da componente CB Defense parou, que é uma componente dentro do Carbon Black, parou o processo. Depois existiu aqui uma outra aplicação que foi também parada, aqui neste caso já devido a uma policy, e não tanto à componente de paragem do ataque do ransomware. E podemos também fazer aqui ter aqui acesso a mais alguma informação, cariz muito mais técnico, mas que quando se está a fazer uma análise deste nível, que é importante. Conseguimos ver um caso tipo de uma tentativa de ataque ransomware e podem ver o quão poderoso toda esta informação e também a facilidade com que nós conseguimos ler e aceder a esta informação. Há aqui outra componente que também é muitíssimo importante, que será como o agente está na própria máquina, todos os mecanismos, todos os eventos, todas as comunicações são registadas. A componente de auditing é muito forte na Carbon Black e é muito, muito interessante porque muitas vezes pode não ser apenas uma questão de parar um ataque, com certeza, isso é importante, mas podemos também tentar perceber que computador, por exemplo, é que acedeu a determinados sites ou a determinados destinos ou que aplicações é que estão a ocorrer em determinada máquina. E, portanto, toda essa informação nós podemos ver a partir daqui. Por exemplo, vou ser aqui à componente do inventário dos endpoints. Aqui podemos ver todas as máquinas que têm o endpoint, que endpoint é que está instalado, como é que está a máquina, se tem ou não vulnerabilidades associadas, ok? E temos aqui logo uma informação da própria máquina, e depois podemos rapidamente clicar aqui em Investigate,
mais uma vez, isto apenas vai criar um filtro para aquela máquina dentro da Component Investigate. A Component Investigate é a componente que tem toda a informação recolhida pelos agentes da Carbon Black nas várias máquinas. E aqui podemos ver, isto não se trata de ameaças, trata-se de uma máquina de comportamento normal a trabalhar. Portanto, este dispositivo gerou uma série de eventos, aplicações que foram executadas, a que horas, que outras aplicações foram invocadas nesse processo, se houve ou não de forma ativa a componente do Carbon Black a bloquear determinado comportamento, porque nós assim o definimos do ponto de vista da política, não é? Por exemplo, em termos de aplicações, também, que aplicações foram, e aqui também estamos apenas a validar isto com poucos dias, que esta informação pode ser validada até vários meses. Temos aqui a lista de todas as aplicações que estão ou não a ser listadas, que eventos geraram. Parte também aqui dos devices e a componente de network. Aqui no componente network, como há pouco referi uma questão de uma firewall, nós aqui podemos validar que aplicação, o IP da própria máquina, mas qual o destino, a que endereço IP é que tentou comunicar aquela determinada aplicação, onde é que esse destino fica, qual o país, o protocolo e o TCP port utilizado. Então, estamos a falar deste nível de detalhe de todo o registro de comunicações daquela máquina. E podemos, com essa informação, poder validar se estão a existir acessos que não deviam, enfim, qualquer que seja a necessidade que possa surgir. Ainda conseguimos, de forma muitíssimo fácil, exportar esta informação para poder depois consultar ou enviar, dar prova a alguém. O Paulo referiu a parte do compliance durante a apresentação, e essa componente é muitíssimo interessante e pode ajudar muito, principalmente quando temos que dar respostas, por exemplo, respostas como o decreto-lei, que nos obriga, por exemplo, a validar uma certa informação, ou até outros ISO, ou até certificações que estamos a fazer para algum standard de certificação, em que precisamos de ter rapidamente informações sobre as máquinas, que utilizadores é que estão nessas máquinas, que lista de software é que têm, que se suportam ou não a TLS mais recente, por aí fora. Existe a componente das queries, o Query Assets, que é a componente de compliance, e nós, através das queries, isto são queries que se fazem diretamente às máquinas, existem variedíssimas queries já pré-definidas, em que nós só necessitamos apenas de executar, ok? E podemos então ter acesso a muitíssima informação, por exemplo, desde a lista de utilizadores, isto só da componente de compliance, isto é suportado em Windows, também em macOS. Podemos ter desde a lista de extensões do Chrome, por exemplo, que extensões é que as pessoas instalaram no Chrome, updates, Windows, enfim, existe uma lista imensa. A questão dos TLS, que eu há pouco referi, poder validar se há máquinas que estão a utilizar uma versão TLS que já não é recomendada e que nós já nos nossos documentos internos já não autorizamos que isso aconteça, podemos validar essa informação. Podemos correr isto para uma máquina ou para várias, e é tão simples quanto, por exemplo, fazer aqui o run. A query vai estar a correr em background, e já podem ver que está aqui a correr. Se o dispositivo estiver ativo, irá entretanto responder. Por exemplo, esta aqui é uma lista de utilizadores que estão na máquina. Esta query corri também há pouco e já terminou, e podemos validar que existe aqui neste dispositivo, existem aqui estes utilizadores que foram identificados naquela máquina. Mas podemos verificar, por exemplo, as extensões do Chrome, como há pouco referi. Temos aqui também uma lista por dispositivo de todas as extensões que possam existir. Portanto, esta ferramenta é muitíssimo poderosa para dar visibilidade que nós necessitamos das nossas máquinas, do nosso parque, como é que o estamos a conseguir gerir. Para isto termino esta demonstração.
Fiquem completamente à vontade para nos fazerem questões. Paulo, se quiseres partilhar novamente. Continuo. Pronto. Terminada esta apresentação pelo Samuel, portanto, estamos à vossa disposição para as perguntas que queiram colocar. Temos aqui uma questão. Se o Carbon Black integra com sistemas CM. Portanto, o sistema CM é um sistema de agregação de logs, gestão e agregação de logs, centralização e correlação de logs, é uma bastante questão. A Carbon Black, de forma nativa e já integrada, integra com os sistemas Splunk e o QRadar da IBM. No entanto, integra também com um software, uma aplicação que é o Event Forwarder, que no fundo vai transformar a informação da Carbon Black em syslogs no formato JSON ou feed. Isto para dizer o quê? Que pode integrar com qualquer tipo de SIEM, qualquer fabricante, desde que suporte estes formatos de JSON e feed, que eu diria que a esmagadora maioria o faz. Portanto, através dessa forma conseguimos integrar com qualquer CM e isso pode ser uma mais-valia quando já existe esse tipo de informação, esse tipo de sistema implementado e nós tendemos a continuar a ter essa informação centralizada. Portanto, sim, é possível de o fazer. Se tiverem mais alguma questão. Há sempre uma questão que é muito colocada, não foi ainda, mas é muito colocada, que é em relação ao licenciamento. Paulo, queres explicar um bocadinho sobre isso? Posso, claro. Pronto, em relação ao licenciamento, há aqui duas opções. Portanto, o licenciamento pode ser ao endpoint, portanto, por cliente, ou, mais uma vez, e devido a esta integração bastante grande com a VMware, para quem tenha ambientes vSphere, o licenciamento das VMs que correm em vSphere é licenciado ao socket dos hosts. Portanto, isto significa que o licenciamento, nesse caso, sendo licenciado ao socket, suporta o licenciamento do número ilimitado de VMs que nós tenhamos a correr nesse host de VMware. Okay? Portanto, neste caso, não temos licenciamento por máquina, ou por VM, mais precisamente, mas sim o licenciamento ao host. Portanto, neste caso, ao host de vSphere. Em todas as outras situações, efetivamente, o licenciamento é por endpoint, por posto de trabalho, independentemente de ser um desktop, um laptop ou um servidor. Pronto. Também é transversal a qualquer tipo de sistema operativo, portanto, não existe licenciamento específico para Windows ou licenciamento específico para Linux ou para macOS, ou seja o que for. Portanto, neste caso é esta a diferença em que temos, e mais uma vez, licenciamento ao socket para um número ilimitado de VMs em ambiente vSphere ou licenciamento por endpoint para todos os outros casos. Se tiverem alguma questão, podem ligar o micro e fazer diretamente, podem colocá-lo por escrito. Se, se não existe então mais nenhuma questão, damos este webinar como concluído. Agradecemos a vossa presença e a vossa atenção. Têm os nossos contactos, caso queiram entrar em contacto posteriormente para saber mais alguma coisa, estejam à vontade. Agradeço a vossa atenção e um bom dia.
Muito obrigado a todos pela vossa presença. Obrigado, bom dia. Tchau, bom dia. Obrigado, bom dia. Obrigado, bom dia. Deus, bom dia.